Olá pessoal, amigos, seguidores do canal. Para quem segue o canal realmente deve ter notado que alguma coisa saiu diferente do programado, né? Como eu tinha já avisado e reavisado quando postei a última vez no sábado, no domingo a ideia era que a gente iniciasse o novo canal com uma crônica sobre o Evers, Hans Heinz Evers. Só que não deu tempo de terminar. É uma postagem um tanto trabalhosa, tem muito detalhe, é uma vida muito interessante e eu não queria fazer uma postagenzinha qualquer, eu gostaria de passar para vocês a mesma sensação que eu tenho quando eu li sobre a vida desse cara, né, desse escritor. Eu postei o conto dele anteriormente, no sábado, A Aranha, um conto maravilhoso, aparentemente agradou bastante, teve bem mais visualizações que o normal, que a gente costuma ter, e só que não deu tempo de terminar a postagem sobre a vida do cara, então aquele encadeamento, aquela transição que eu faria de um canal para o outro, acabou que não rolou. Bom, aí o que vai acontecer? Em princípio eu ia me esforçar para terminar essa postagem no novo canal e postar o vídeo sobre a vida, a crônica sobre a vida do Evers nesse domingo então agora. Mas eu estou achando que eu vou fazer com calma e postar no outro domingo. Tem uma série de detalhes técnicos na postagem que eu quero introduzir nesse novo canal e tal, que eu ainda estou experimentando, não é só o conteúdo, portanto, né? Então eu vou deixar para outra semana. Essa semana, agora eu vou tentar postar amanhã, sexta, ou no máximo sábado, mais um conto do canal antigo. Vou postar um conto clássico de terror. Aí na semana seguinte eu vou postar como brinde aí um novo conto novo modo de falar, mais um conto do Evers. Aí aquela transiçãozinha que a gente tinha planejado semana passada vai ocorrer na semana que vem. Amanhã, portanto, eu vou postar um outro clássico, que não do Evers, nem de minha autoria. Vai ser a postagem da semana. E na semana que vem eu vou postar um outro conto daqueles horrorosos do Evers. E já encadeado no domingo sai a primeira postagem do novo canal, o canal das crônicas lá. Tá bom? Quanto a essa postagem da semana, vocês lembram, quem também acompanha, quem já viu algumas postagens anteriores, uma tese que eu sempre levanto, é um fato, né? É de que o terror, apesar de ser considerado um subgênero, isso é meio um snobismo, eu creio, sempre achei. Ele é considerado um subgênero, porém os maiores escritores da história da humanidade, eles sempre têm lá a sua historinha de terror, mais de um. Não tem Machado de Assis, todo mundo, tudo que é escritor, e justamente para ilustrar essa tese, né, demonstrar, mas ilustrar essa tese, o conto de hoje, ele é um conto mais ou menos do tamanho da Aranha, um pouquinho mais avantajado, né, não chega a ser uma novela. É um conto famosíssimo de um autor famosíssimo, não por histórias de terror. É considerado o maior poeta da língua russa, o que é muita coisa, né? Porque a literatura russa é uma literatura riquíssima e reputadíssima, não só pelos poetas, né? Como pelos que se dedicam à prosa também. Tem os gênios da literatura, Dostoiévski, Tolstói, Gogol, não precisa nem dizer que todos esses deram a sua ciscadinha aqui no campo do terror, e até o grande Pushkin, um dos maiores poetas da literatura mundial e seguramente o maior poeta da riquíssima literatura russa, ele escreveu uma história chamada Piquedame, ou A Dama de Espadas.
Como vocês sabem, a dama de espadas é considerada o símbolo da morte, né? Na cartomancia e tal. E ele escreveu essa Dama de Espadas, é um conto muito interessante, maravilhoso. Ele não é daqueles do terror explícito e tal, ele é uma história muito, muito, sabe, ela prende muito. E ela virou ópera, tem uma ópera, Piquedame, do Tchaikovsky, é famosa a ópera. Essa história também virou N versões no cinema, desde o cinema mudo, tem muitas versões dessa história, porque é de fato uma história cinematográfica mesmo, né? Então esse é a minha postagem dessa semana e espero que vocês gostem. Realmente nosso autor clássico dessa semana nada mais, nada menos é que Alexander Pushkin. A Dama de Espadas, Alexander Pushkin. Havia um jogo de cartas na casa de Namurov, tenente da guarda. A longa noite de inverno passou sem se notar. Eram 5 horas da madrugada quando foi servida a ceia. Os ganhadores comiam vorazmente. Os perdedores permaneceram indiferentes junto aos seus lugares vazios. Com o aparecimento do champanhe, porém, a conversa ficou animada e generalizada. Como foi que você se arranjou, Surim? Perguntou o anfitrião. Perdi, como sempre. Não tenho sorte mesmo. Eu jogo mirandelle com cuidado, sempre mantenho a calma, nunca me perturbo e mesmo assim perco na certa. Quer me dizer que você nunca se sente tentado a seguir um palpite até o fim? A sua força de vontade é espantosa. E o que é que você acha de Hermann? Indagou um dos convivas, indicando um jovem oficial de engenharia. Nunca em sua vida ele tocou no baralho, nunca fez uma aposta e, contudo, fica sentado vendo a gente jogar até às 5 da madrugada. As cartas me atraem muito, explicou Hermann. Mas, na minha situação, eu não posso sacrificar uma necessidade por um luxo duvidoso. Hermann, observou Tomsky, é cuidadoso como todo alemão. Maravilha de verdade é minha avó, a princesa Anna Fedorovna. Como? Por quê? De que modo? Perguntaram os demais. Eu não posso compreender, continuou Tomsky, porque ela não joga nunca. Nisso não há nada de extraordinário, replicou Namurov. Você deve se lembrar de que ela é uma velha de 80 anos. Você sabe alguma coisa a respeito dela? Não, não sei nada. Pois então eu tenho que lhe contar. Há 60 anos minha avó foi viver em Paris e fez um sucesso tremendo. Muita gente corria atrás de sua carruagem para dar uma olhada na Vênus moscovita. Richelieu fez tudo para conquistá-la e minha avó garante que ele quase se suicidou porque ela não lhe deu confiança. Naquele tempo, as mulheres gostavam de jogar faraó. Certa noite, na corte, ela perdeu uma vasta soma para o Duque d'Orléans. Chegando em casa, vovó limpou a pintinha do rosto, tirou as anquinhas, informou meu avô de sua perda e lhe disse que pagasse a dívida. Pelo que eu recordo, meu avô, que hoje está morto, era quase um mordomo da própria esposa e tinha dela um medo mortal. Mas naquela noite, quando ouviu falar na quantia perdida, ficou furioso. Apresentou um punhado de contas mostrando que em 6 meses apenas já tinham gasto mais de $500 mil. Fez ver a ela que em Paris suas propriedades de Moscou e Saratov não estavam à venda e, afinal, recusou-se absolutamente a pagar. Minha avó encheu-lhe os ouvidos e foi dormir separada dele, naquela noite para mostrar o seu desprazer. Pela manhã mandou chamar o marido, na esperança de que a privação dos direitos conjugais tivesse tido algum efeito sobre ele, mas encontrou o homem irredutível. Pela primeira vez na sua vida, ela se deu ao trabalho de argumentar e apresentar explicações. Disse a ele que havia diferença entre dívidas e dívidas,
que um príncipe não podia ser tratado como um cocheiro, mas toda a sua eloquência foi incapaz de demovê-lo, e minha avó já não sabia o que fazer. Ora, aconteceu que ela tinha um ligeiro conhecimento com um homem dos mais notáveis. Vocês já terão ouvido falar do Conde Saint-Germain, a respeito de quem se contam tantas histórias maravilhosas. Tinha a reputação de ser uma espécie de judeu errante, de possuir o elixir da longa vida e a pedra filosofal. Não passava de um charlatão, na opinião de alguns, e Casanova, nas suas memórias, diz que ele era um espião. Seja lá como for, com todo o seu ar de mistério, Saint-Germain era um homem de venerável aparência e possuía um estilo social de alta polidez. Minha avó gosta de pensar nele até o dia de hoje e fica zangada quando alguém diz uma palavra desrespeitosa sobre ele. Sabendo que Saint-Germain era capaz de deitar a mão em grandes quantias, minha avó resolveu apelar para ele. Escreveu-lhe um bilhete pedindo que viesse vê-la imediatamente. O estranho velho chegou e encontrou-a numa grande angústia. Ela descreveu nas cores mais negras a barbaridade do marido e acabou por dizer que todas as suas esperanças estavam apenas na sua amizade e na sua bondade. Saint-Germain refletiu deste modo. Eu poderia emprestar o dinheiro à senhora, mas sei que não se sentiria bem até que me pagasse, e que não quero atirá-la a uma nova dívida. Mas há uma outra maneira. A senhora pode ganhar o seu dinheiro de volta. Mas, meu caro conde, objetou minha avó, não compreende que nós não temos dinheiro algum? A senhora não precisa de dinheiro algum, replicou o Saint-Germain. Ouça o que vou lhe dizer. E ele contou a ela um segredo que qualquer um de nós pagaria muito caro para possuir. Os jovens jogadores ouviam com atenção crescente. Tomsky acendeu o cachimbo, soltou uma ou duas baforadas e continuou. Naquela mesma noite, vovó apareceu em Versalhes, au jeu de la reine. Quem estava com a banca era o Duque d'Orléans. Vovó pediu desculpas, inventando um pretexto qualquer para não ter trazido dinheiro para pagar a sua dívida, e sentou-se para jogar. Ela escolheu 3 cartas. 3 vezes apostou. 3 vezes ganhou. E ficou completamente livre de sua dívida. Pura sorte, comentou um dos presentes. Isso é um conto de fadas, observou Hermann. Talvez as cartas estivessem marcadas, acrescentou um terceiro. Eu não penso assim, replicou Tomsky gravemente. Pergunta de Namurov. Mas então você está querendo dizer que tem uma avó que é capaz de adivinhar 3 cartas vencedoras em sucessão, e você jamais conseguiu que ela lhe dissesse qual é o jeito? É o diabo, lamentou Tomsky. Ela teve 4 filhos, um dos quais foi meu pai. Todos eram jogadores convictos, mas ela jamais revelou o segredo a qualquer um deles. Embora pudesse ser tão útil para eles e para mim também. Bem, mas meu tio, o conde Ivan Ilyich, me contou sob palavra de honra, notem bem, o caso do falecido Chaplinski. Contou que Chaplinski, que viria a morrer na miséria depois de ter desbaratado milhões, certa vez perdeu 300 mil rublos, creio que para Zorlich. Vovó, que geralmente era severa para com as maluquices dos moços, por alguma razão teve pena de Chaplinski. Deu a ele 3 cartas que deveria colocar numa mesa uma após a outra. Antes, porém, arrancou-lhe a promessa de que nunca mais em sua vida tornaria a jogar. Chaplinski apareceu na casa de Zorich e o jogo começou. Logo na primeira carta, Chaplinski apostou 50 mil e ganhou, e tornou a acertar até ganhar mais do que havia perdido. Mas o fato é que precisamos tratar de dormir. Já são quase 6 horas. A madrugada estava despontando. Os moços esvaziaram seus copos e saíram, cada qual seguindo o seu caminho. A velha condessa estava no seu quarto de vestir, sentada diante de um espelho. 3 criadas a atendiam.
Uma segurava um pote de rouge, outra uma caixa de grampos, a terceira uma touca enfeitada de fitas cor de fogo. A condessa não tinha a menor pretensão à beleza, que há muito havia desaparecido. Conservava, porém, todos os hábitos dos seus dias de juventude. Seguia assiduamente a moda dos tempos idos e perdia tanto tempo na sua toilette como havia feito 60 anos passados. Sua dama de companhia estava sentada à janela, diante de uma tela de bordar. Bom dia, minha querida avó, disse um jovem entrando no aposento. Bonjour, mademoiselle Lise. Vovó, eu vim pedir uma gentileza sua. De que se trata, Paul? Eu posso lhe apresentar um amigo meu e trazê-lo ao seu baile na sexta-feira? Traga-o e me apresente durante o baile. Você foi ontem? Ora, se fui. Estava uma beleza. Dançamos até às 5 horas. Mademoiselle Eletskaya estava encantadora. Encantadora, meu filho. Você é fácil de agradar. Devia ter visto a avó dela, a princesa Daria Petrovna. Por falar nisso, a princesa Daria Petrovna deve... Mas está muito velha. Mas vovó, ela morreu há 7 anos, disse Tomsky distraidamente. A moça levantou a cabeça e fez um sinal para o jovem. Ele mordeu os lábios ao lembrar que estava entendido que a condessa não deveria ser informada da morte dos seus contemporâneos. Contudo, a condessa recebeu a informação com extrema indiferença. Morta? Repetiu. E eu não sabia. Imagine, eu e ela fomos damas de honra no mesmo ano. E quando fomos apresentados à sua majestade... Pela 100ª vez a condessa contou ao sobrinho a mesmíssima história. Um pouco mais tarde pediu. Paul, por favor, me ajude a me levantar. Lisanka, onde está a minha caixa de rapé? Acompanhada pelas criadas, a condessa recolheu-se atrás dos reposteiros. Tomsky e a moça ficaram a sós. Quem é seu amigo que deseja apresentar? Perguntou Lizaveta Ivanovna com voz macia. Namurov. Você o conhece? Não. É militar ou civil? Militar. Da engenharia? Não, da cavalaria. Por que teve a ideia de que ele fosse da engenharia? A moça riu, mas não respondeu. Paul? Chamou a condessa de trás do biombo. Veja se me manda um romance novo, mas que não seja desses modernos. Mas como pode ser novo sem ser moderno, vovó? O que eu quero dizer é um romance em que o herói não estrangule o pai ou a mãe e em que não apareçam tantos mortos afogados. Eu tenho horror de afogados. Existe algum romance assim hoje em dia? A senhora quer um romance russo? O quê? Existem romances russos? Então mande um, que eu faço questão absoluta. Lamento, vovó, mas preciso ir andando. Sinto muito, Lizaveta Ivanovna. Escute, por que você pensou que Namurov estivesse na engenharia? E Tomsky foi saindo. Lizaveta Ivanovna ficou sozinha. Largou o trabalho e olhou pela janela. Logo depois apareceu na esquina um jovem oficial. Um rubor espalhou-se pelas faces de Lizaveta. Ela retomou o seu trabalho e baixou bem o rosto sob a tela. Naquele momento a condessa entrou muito bem vestida. Peça a carruagem, Lisanka. Nós vamos dar um passeio. Lisanka levantou-se e começou a arrumar as suas coisas. Está surda, minha filha? Gritou a condessa. Peça a carruagem imediatamente. Já vou indo, respondeu a moça calma e saiu rapidamente do quarto. Um criado entrou e entregou à condessa um livro enviado pelo príncipe Paul Alexandrovich. Agradeça ao príncipe por mim, Lisanka. Lisanka, o que você está fazendo? Estou me preparando. Há tempo de sobra para isso, minha cara. Venha sentar-se aqui. Abra o primeiro volume e leia em voz alta. A moça pegou o livro e começou a ler. Não pode ler mais alto? Perguntou a condessa. Você está dormindo, menina? Espere um momento. Traga um banquinho um pouco mais para perto, por favor.
Lizaveta Ivanovna leu umas 2 páginas. A condessa bocejou. Largue o livro, Disse ela. Quanta bobagem! Pode mandá-lo de volta ao príncipe Paul com os meus agradecimentos. A carruagem está pronta? Está, respondeu Lizaveta Ivanovna, tirando um olhar para a rua. Por que você ainda não está vestida? Eu tenho sempre que esperar por você, que mocinha impossível! Lisa foi correndo para seu quarto. Não havia transcorrido 2 minutos quando a condessa tocou violentamente a campainha. 3 criadas entraram por uma porta e um lacaio por outra. Como é possível que eu não consiga fazer vocês me ouvirem? Reclamou a condessa. Digam a Lizaveta Ivanovna que eu estou esperando ela. Lizaveta Ivanovna entrou de casaco e chapéu. Finalmente, minha cara. Saudou a condessa. Mas quanta elegância. Muito supérflua, minha cara. Não há ninguém para conquistar. Como está o tempo? Eu acho que está ventando. Não, Alteza. Não há vento algum. Tem certeza? Abra a janela. Tá vendo? Há vento, sim. E muito vento. Não vou querer mais a carruagem, Lizanka. Hoje não vamos passear. Eu acho que você se botou toda bonita para nada. Que vida, pensou Lizaveta Ivanovna. E verdadeiramente Lizaveta Ivanovna era a mais infeliz das criaturas. O pão alheio é amargo, diz-nos Dante, e os degraus que levam à casa de um estranho são duros de pisar. E para conhecer a amargura da dependência, quem melhor do que a companheira e agregada de uma festejada velha dama da sociedade? A condessa não tinha um mau coração, mas tinha sido estragada pelo mundo. Havia se tornado caprichosa, mesquinha e egoísta, com o frio egoísmo da gente velha que amou no seu tempo e se sente deslocada no presente. Ela ainda participava de todas as funções sociais. Obrigava-se a ir a bailes onde ficava sentada pelos cantos, pintada, empoada e ataviada à moda do seu tempo, como uma presença formidável e hedionda. Os convidados, à medida que iam chegando, faziam uma curvatura cerimoniosa para ela, mas depois não tomavam mais conhecimento de sua pessoa. Na sua própria casa, ela recebia toda a cidade, mas não conseguia reconhecer uma única fisionomia. Seus numerosos serviçais, engordando e encanecendo pelos corredores e dependências da criadagem, faziam o que bem entendiam e entravam em concorrência para roubá-la. Lizaveta Ivanovna era a mártir da casa. Se servia o chá, respondia por cada torrão de açúcar. Se lia em voz alta, era responsável pelas limitações do autor. Se acompanhava a condessa em seus passeios, tinha a culpa do mau tempo e do mau calçamento das ruas. Teoricamente tinha um salário fixo, mas nunca o recebia. E, contudo, tinha que se vestir como todas as outras moças, isto é, como as poucas selecionadas. Sua posição na sociedade era verdadeiramente lamentável. Todo o mundo a conhecia, mas ninguém lhe prestava a menor atenção. Nos bailes só dançava quando os cavalheiros eram em maior número que as damas, e as mulheres a pegavam pelo braço toda vez que queriam ir ao tocador. Ela era extremamente sensível e sentia cruelmente a sua posição. Olhava em torno, buscando ansiosamente um salvador, mas os rapazes que conhecia eram calculistas, frívolos e convencidos, não a considerando digna de atenção, se bem que Lizaveta Ivanovna fosse 100 vezes mais bonita do que as levianas moças indiferentes, em torno das quais eles se apinhavam. Quantas vezes, fugindo do pomposo e enfadonho salão de recepções, ela ia chorar amargamente no seu humilde quarto, onde havia apenas um biombo, uma cômoda, uma cama pintada e uma vela de sebo ardendo fracamente num castiçal de bronze. Um dia aconteceu 2 dias antes do início dessa história e uma semana antes da cena que acaba de ser descrita. Lizaveta Ivanovna estava sentada à janela, diante do seu bordado, quando olhou casualmente para a rua e viu um jovem oficial de pé, imóvel, olhando para a sua janela. Ela abaixou a cabeça e concentrou-se no seu trabalho. Quando tornou a olhar, 5 minutos mais tarde, o oficial ainda estava lá, no mesmo lugar.
Como não tinha o costume de prestar atenção nos oficiais que passavam, saiu da janela e tratou de coser durante horas sem levantar a cabeça. Disseram que o jantar estava servido. Ela se levantou, deixou seu material de bordar e, tornando a olhar para a rua, viu que o oficial ainda estava lá. O fato lhe pareceu muito estranho, mas ao voltar do jantar, quando olhou outra vez, com certa dose de ansiedade, o oficial tinha ido embora, e ela não tardou a se esquecer completamente dele. 2 dias mais tarde, porém, quando acompanhava a condessa até a carruagem, tornou a vê-lo. Estava de pé junto à escadaria da frente, o rosto escondido na larga gola de pele de castor e os olhos negros brilhando por baixo do cap. Lizaveta Ivanovna teve medo sem saber por quê e sentou-se na carruagem com uma inexplicável agitação. Assim que voltou para casa, correu à janela, e lá estava o oficial no mesmo lugar, os olhos voltados para ela. Ela afastou-se da janela apressadamente, ferida de curiosidade e sacudida por um sentimento inteiramente novo. Desde então não se passou mais de um dia sem que o jovem aparecesse à hora habitual debaixo da janela. Sentada e trabalhando, ela sentia a aproximação dele, erguia a cabeça e olhava cada vez mais longamente. O jovem parecia muito grato pela sua simpatia. Com a vista aguda da juventude, ela percebeu que ele corava toda vez que seus olhos se encontravam. Ao cabo de uma semana, ela sorriu para ele. Quando Tomsky tinha pedido permissão para apresentar o amigo, o coração da pobre moça dera um salto. Mas ao saber que Namurov era da cavalaria e não da engenharia, arrependeu-se de ter traído seu segredo ao inconsequente Tomsky. Hermann era filho de um alemão russificado, que lhe deixara pequena fortuna. Obcecado com a ideia de assegurar a própria independência, Hermann não tocava nem nos juros do seu capital e vivia inteiramente do seu salário, não se permitindo a menor extravagância. Era reservado e ambicioso. Os seus colegas oficiais raramente tinham a oportunidade de fazer graça da sua extrema meticulosidade. Era de natureza passional e imaginação ardente, mas sua força de caráter e imaginação o salvava das costumeiras ciladas da juventude. Por exemplo, sendo um jogador de vocação, jamais tocava num baralho por considerar que não podia dar-se ao luxo. Como ele mesmo dissera, na minha situação, eu não posso sacrificar uma necessidade por um luxo duvidoso. Era por causa de tudo isso que ele passava as noites sentado junto à mesa do jogo, acompanhando as rodadas com um interesse febril. A história das 3 cartas tinha incendiado sua imaginação. Durante toda aquela noite não tinha saído mais de sua mente. Suponhamos, pensava ele na noite seguinte, perambulando pelas ruas de São Petersburgo, suponhamos que a velha condessa me revele o segredo, ou me diga as 3 cartas certas. Por que eu não hei de tentar a minha sorte? Eu tenho que dar um jeito de conhecê-la, me insinuar na sua simpatia, virar até seu amante, se for preciso, mas tudo isso toma tempo. Ela tem 78 anos e pode morrer daqui a uma semana, talvez um dia. Pensando bem, será que a história toda é verdadeira? A prudência, a temperança e a operosidade. Eis as 3 cartas certas que poderão triplicar meu capital, ou melhor, multiplicá-lo 7 vezes e fazer a minha independência. Raciocinando deste modo, ele foi ter uma das principais ruas de São Petersburgo diante de uma bela casa antiga. Na rua, uma verdadeira fila de carruagens rolava em direção a um pórtico brilhantemente iluminado. De cada viatura desciam ora os leves pés elegantes de uma jovem beldade, ora um par de rangentes botas de cano longo, ora umas meias listradas, ora uns sapatos diplomáticos. Mantos e capotes de peles passavam em lampejos pelo belo lacaio. De quem é aquela casa? Perguntou ao policial da esquina. É da condessa de... respondeu o policial. Hermann estremeceu. Mais uma vez, a história extraordinária tomou posse de sua mente. Ele passou de um lado para o outro diante da casa, pensando na sua dona e nos seus poderes maravilhosos. Era tarde quando voltou aos seus humildes aposentos. Esteve acordado durante longo tempo. Mas quando finalmente o sono o dominou, sonhou que estava sentado numa grande mesa coberta com pilhas de cédulas e ouro. Jogava carta após carta.
Fazia as paradas corajosamente e continuava a ganhar, enfiando nos bolsos o ouro e as notas. Acordou tarde e suspirou ao sentir a perda de sua fortuna fantasmagórica. Novamente foi bater pernas pela cidade e viu-se outra vez diante da casa da condessa. Uma força invisível parecia arrastá-lo até aquela casa. Parou e olhou para as janelas. Numa delas, seu olhar encontrou uma cabeça morena inclinada, provavelmente sobre um livro ou algum trabalho. A cabeça ergueu-se. Hermann viu-se diante de um rosto meigo e um par de olhos negros. Aquele momento decidiu seu destino. Lizaveta Ivanovna acabava de tirar o capote e o chapéu quando a condessa mandou chamá-la outra vez e de novo pediu a carruagem. As duas saíram. No momento em que 2 lacaios ajudavam a condessa a subir, Lizaveta avistou seu oficial de pé, junto à roda. Ele segurou-lhe a mão. Ela ficou aterrorizada. O jovem desapareceu, deixando um bilhete em sua mão. Ela escondeu o bilhete na luva. Durante todo o trajeto foi como um sonho, sem ver ou ouvir coisa alguma. Como de costume, nos passeios a condessa a assediava com perguntas. Quem foi aquele que nós vimos? Como é o nome daquela ponte ali? O que é que está escrito naquele cartaz? Lizaveta Ivanovna respondia, desatenta, sem pensar e às vezes sem sentido. A condessa começou a se aborrecer. Que há com você, minha cara? Você está parecendo uma estátua de pau. Será que não me escuta ou não me compreende? Eu, graças a Deus, ainda sei falar claramente e sei muito bem dizer o que eu quero. Lizaveta Ivanovna nem a ouvia. Assim que chegou em casa, fugiu para seu quarto e tirou o bilhete de dentro da luva. Não estava fechado. Continha uma declaração de amor, terna e respeitosa, tirada palavra por palavra de algum romance alemão. Lizaveta Ivanovna não sabia ler alemão e, portanto, ficou satisfeita. Mas tudo aquilo lhe causou grande ansiedade. Em primeiro lugar, acabava de entrar numa correspondência íntima e clandestina com um jovem. A ousadia dele a aterrorizava. Ela se censurava pela sua conduta irregular e não sabia o que fazer. Deveria deixar de trabalhar na janela e, pela sua indiferença, esfriar os ardores do rapaz? Ou devolver o bilhete? Ou responder de maneira fria e resoluta? Não havia ninguém a quem pudesse pedir um conselho. Não tinha amiga nem preceptora. Lizaveta Ivanovna resolveu responder. Sentou-se à sua pequena escrivaninha, pegou pena e papel e tentou escrever. Começou e rasgou página após página, porque o tom de uma parecia demasiadamente condescendente e o de outra demasiadamente impiedoso. Finalmente conseguiu redigir algumas linhas mais ou menos satisfatórias. Estou certa, escreveu, de que as suas intenções são honradas e de que não pretendeu insultar-me com seu ato impensado. Mas o nosso conhecimento não deveria começar daquela maneira. Devolvo seu bilhete e espero, no futuro, não ter motivo para me queixar da sua falta de respeito, a qual absolutamente não mereço. No dia seguinte, avistando Hermann na rua, Lizaveta Ivanovna largou seu bordado, foi ao salão, abriu uma janela e jogou a carta para fora, confiando na rapidez e agilidade do rapaz. Hermann deu uma corrida, apanhou a carta e entrou numa confeitaria. Rasgando o envelope, encontrou seu próprio bilhete e mais a resposta de Lizaveta Ivanovna. Era exatamente o que esperava, e assim voltou para casa empolgado pela sua trama de amor. 3 dias mais tarde, uma garota de olhar vivo que trabalhava numa chapelaria trouxe uma carta para Lizaveta Ivanovna. Lizaveta abriu o envelope, julgando tratar-se de uma conta, mas súbito reconheceu a caligrafia de Hermann. Você errou, minha filha, disse ela. Essa carta não é para mim. É para você mesma, replicou a garota atrevida, sem esconder um sorriso velhaco. Quer ter a bondade de ler? Lizaveta Ivanovna olhou a mensagem. Hermann pedia um encontro. Impossível! Exclamou apavorada ante a maneira súbita do pedido e o método empregado. Decididamente isto não foi escrito para mim, e rasgou o papel em 100 pedaços. Se não era para você, por que o rasgou? Perguntou a moça. Eu teria devolvido a carta à pessoa que mandou entregá-la.
Minha cara, explodiu Lisaveta ante a ironia da rapariga. No futuro, por favor, não me traga mais recados. E diga à pessoa que a mandou que deve sentir-se envergonhada. Mas Hermann não era homem tímido. De um modo ou de outro, Lisaveta Ivanovna passou a receber mensagens suas todos os dias. Já não eram traduções do alemão. Hermann estava escrevendo por conta própria. Inspirado pela paixão, falava numa língua peculiarmente sua, expressando a impetuosidade de seu desejo, a desordem de uma imaginação desenfreada. Lisaveta Ivanovna já não pensava em devolver as cartas. Deliciava-se com elas e as suas respostas iam se tornando mais longas e mais ternas todos os dias. Finalmente, atirou-lhe pela janela a seguinte missiva. Esta noite haverá um baile do embaixador. A condessa irá. Ficaremos até às 2h. Eu lhe darei uma oportunidade de falar comigo a sós. Assim que a condessa sair, os criados provavelmente irão para seus aposentos. Só ficará o lacaio do salão, e ele geralmente permanece num pequeno quarto perto do corredor. Venha aqui às 11h30 e suba imediatamente. Se por acaso encontrar alguém, pergunte se a condessa está em casa. Ela não estará, naturalmente, e neste caso você terá que ir embora. Mas o mais provável é que não encontre ninguém. As criadas geralmente ficam juntas na sala dos serviçais. Quando chegar ao andar de cima, vire à esquerda e vá seguindo até chegar ao quarto de dormir da condessa. Ali, atrás de 2 reposteiros, encontrará 2 portas. A da direita dá para um pequeno gabinete que a condessa nunca usa. A da esquerda dá para um corredor onde você verá uma escada de caracol que conduz ao meu quarto. Hermann andou de um lado para o outro, inquieto como um tigre, até a hora indicada. Às 11 ele já estava à porta da condessa. O tempo fazia-se terrível. O vento uivava e a neve macia e úmida caía em grandes flocos. Os lampiões da rua ardiam bruxuleando. As ruas estavam desertas. De quando em quando um condutor de trenó passava, tocando seu cavalo cansado e olhando em busca de algum passageiro retardatário. Hermann lá estava de pé com seu capote, indiferente ao vento e à neve. Por fim chegou a carruagem da condessa. Hermann viu a condessa sair, apoiada por 2 lacaios, envolta num manto de zibelina. Logo atrás dela, com um capote fino e flores frescas nos cabelos, vinha a sua acompanhante. Fecharam-se as portas da carruagem. As rodas rolaram sobre a neve mole. Um lacaio fechou as portas. As luzes das janelas foram se apagando. Hermann começou a andar abaixo e acima diante da casa deserta. Foi até um poste para olhar o relógio. Eram 11h10. Ele permaneceu debaixo do lampião, os olhos fitos nas mãos, esperando impaciente a passagem dos minutos. À pancada de 11h30, Hermann subiu os degraus que levavam à porta da condessa e entrou no salão brilhantemente iluminado. Ali não havia ninguém. Subiu a escada e no patamar avistou um criado dormindo numa velha e avariada cadeira de braços. Com passos leves e firmes, Hermann passou por ele. Os salões de baile e de recepção estavam escuros, a não ser pela fraca luz de uma pequena lâmpada no patamar. Diante de um altar decorado com velhos santos, ardia uma dourada lâmpada votiva. Os divãs desbotados e as velhas cadeiras de braços, com suas almofadas bordadas de dourado, se alinhavam em fila solene contra a parede forrada de papéis pintados da China. Havia 2 retratos feitos em Paris por Madame Lebrun. Um apresentava um homem de uns 40 anos, robusto, faces rechonchudas em uniforme verde brilhante, decorado com uma estrela. O outro era o de uma jovem beldade de nariz aquilino e uma rosa nos cabelos empoados e repuxados sobre a fronte. Por todos os cantos, pastorinhas de porcelana, relógios do famoso Leroy, caixinhas, roletas, várias miudezas femininas, além de um globo e um magneto mesmerizante. Hermann foi para trás dos reposteiros. Diante dele estava uma cama de ferro. À direita, a porta que dava para o gabinete. À esquerda, a outra porta dando para o corredor. Hermann abriu e viu a estreita escada encaracolada que levava ao quarto da pobre Livetta. Virou-se, porém, e entrou no gabinete. O tempo passava devagar. Tudo estava quieto.
Um relógio no salão de recepções deu as 12 horas. Uns após outros, nas outras salas, os relógios bateram as horas e tudo silenciou outra vez. Hermann encostou-se à lareira fria. Estava calmo. Seu coração batia tranquilo como o de um homem que se meteu numa empresa perigosa, mas não essencial. O relógio bateu uma, bateu duas e ele ouviu o som de uma carruagem ao longe. Uma excitação involuntária o dominou. A carruagem parou à porta. Percebeu que um tapete era estendido sobre a neve. Começou um alvoroço na casa. Corre, corre da criadagem. Som de vozes. As luzes se acendendo. 3 criadas entraram no quarto ajudando a condessa, que se deixou cair meio morta numa cadeira. Hermann espiou através de uma rachadura na porta. Lizaveta Ivanovna passou perto dele. Hermann ouviu seus passos apressados subindo as escadas em caracol. Um vago mal-estar o assaltou, mas ele não deu importância. Subitamente, porém, ficou petrificado. A condessa começou a se despir diante do espelho. As criadas tiraram sua touca enfeitada de rosas, depois a peruca empoada, deixando à vista os cabelos grisalhos e curtos. Choviam grampos em volta. Seu vestido amarelo, bordado em prata, caiu-lhe aos pés inchados. Hermann testemunhou os desagradáveis detalhes de sua toilette. Por fim, a condessa pôs um leve roupão e uma touca de dormir, e nesses trajes mais condizentes com a sua idade, pareceu menos hedionda. Como a maioria dos velhos, a condessa sofria de insônia. Despediu as criadas e sentou-se numa cadeira de balanço. As velas tinham se acabado. O quarto estava iluminado apenas pela lâmpada do altar. Amarelada e doentia, a condessa ficou torcendo os seus lábios flácidos e assim balançar. Seus olhos sem brilho refletiam uma completa ausência de pensamentos. Olhando-a, tinha-se a impressão de que seu balançar era automático e se fazia independentemente de sua vontade. Subitamente operou-se uma mudança inexplicável em seu rosto impassível. Seus lábios pararam de mexer. Seus olhos se assustaram. Diante dela estava um homem, um estranho. Não tema! Em nome de Deus, não tema! Falou ele numa voz calma e marcante. Eu não quero fazer mal à senhora. Vim apenas pedir-lhe um favor. A velha olhava para ele em silêncio, parecendo não escutar. Pensando que ela fosse surda, Hermann abaixou-se e sussurrou as mesmas palavras bem ao seu ouvido. A condessa se manteve silenciosa. A senhora pode fazer a minha fortuna, continuou Hermann. A senhora pode me fazer feliz sem lhe custar nada. Eu sei que a senhora conhece 3 cartas sucessivas. Hermann interrompeu-se. Pareceu que a condessa tinha compreendido o que era exigido dela e estava tentando armar as palavras para dar resposta. Foi uma brincadeira, disse ela por fim. Eu lhe garanto que foi uma brincadeira. Não foi brincadeira nenhuma, retrucou Hermann com raiva. Já se esqueceu de Chaplisky, a quem a senhora ajudou a recuperar tudo o que tinha perdido? A condessa ficou evidentemente surpreendida. Suas feições mostraram forte emoção, mas logo ela voltou ao seu estado de apatia. Não me pode dizer quais são as 3 cartas vencedoras? Insistiu Hermann. A condessa silenciou. Hermann prosseguiu. Para quem está guardando esse segredo? Para seus netos? Eles já são bastante ricos. Eles nem compreendem o valor do dinheiro. As suas 3 cartas não vão adiantar nada para um perdulário. Um homem que esbanja a herança de seu pai vai morrer na pobreza, com ou sem magia negra. Eu não sou um esbanjador. Eu sei quando o dinheiro vale. Comigo as suas 3 cartas não serão desperdiçadas. E então? Parou e esperou, angustiado pela resposta. A condessa silenciava. Hermann deixou-se cair de joelhos. Se seu coração já amou alguma vez, implorou ele, se tem lembrança dos seus triunfos, se jamais sorriu ao primeiro choro do seu filhinho recém-nascido, se algum sentimento humano já tocou seu coração, então eu lhe imploro, em nome dele, em nome dos seus sentimentos, como esposa, como amante, como mãe,
por tudo que é mais sagrado nessa vida, não deixe de atender à minha súplica. Me conte seu segredo. Pode ser que ele esteja ligado a algum pecado horrível que põe em perigo sua salvação. Talvez a senhora tenha feito um pacto com o diabo. Lembre-se, a senhora é velha e não tem muito tempo para viver. Eu tomarei seu pecado sob meus ombros. Basta que me diga o segredo. Não compreende? A senhora tem nas mãos a felicidade de um homem. E não apenas eu, mas meus filhos, meus netos e meus bisnetos abençoarão sua memória, que será sagrada para todos nós. A condessa não respondeu palavra. Hermann levantou-se. Velha feiticeira, disse ele, trancando os dentes. Eu vou obrigá-la a falar. Com essa ameaça, puxou um revólver do bolso. À vista da arma pela segunda vez, a condessa traiu certa emoção. Levantou a cabeça e suspendeu os braços para se proteger. Depois deixou-se cair para trás, insensível. Acabe com essa ceninha infantil, gritou Hermann, segurando a mão da velha aristocrata. Vou pedir pela última vez. Vai ou não vai me dizer quais são as 3 cartas vencedoras? A condessa não respondeu. Hermann viu que ela estava morta. Ainda de vestido de baile, Lizaveta Ivanovna permanecia sentada no seu quarto, envolta em meditação. Ao entrar em casa, tinha logo despedido sua criada sonolenta, que insistia em oferecer os seus préstimos. E dizendo que se despiria sem precisar de ajuda, correra para o quarto esperando encontrar Hermann e ao mesmo tempo desejando que ele não estivesse lá. Com um olhar, certificou-se de sua ausência e deu graças aos céus pelo acidente que tivesse evitado seu encontro. Caindo numa cadeira, procurou rememorar todas as circunstâncias que tinham ocorrido em tão pouco tempo e que, contudo, a tinham levado tão longe. Mal haviam decorrido 3 semanas desde que pela primeira vez ela vira o jovem da janela. E eis que já estavam se correspondendo e que ele a havia forçado a lhe conceder um encontro noturno. Ela apenas sabia seu nome pela assinatura das cartas. Não tinha falado com ele uma única vez. Não tinha ouvido sua voz, nunca ouvira falar dele até aquela noite. Que estranha coincidência. Naquela mesma noite, no baile, Tomsky estava aborrecido com a princesa Paulina, que flertava com outro, e para lhe fazer despeito dançara uma interminável mazurca com Lizaveta Ivanovna. Enquanto dançavam, ele começou a provocá-la sob sua preferência pelos oficiais de engenharia, dando a impressão de saber mais do que ela havia suspeitado. Algumas das suas indiretas foram tão bem lançadas que por 1 ou 2 vezes Lizaveta Ivanovna pensou que ele soubesse do seu segredo. Quem lhe contou tudo isso? Perguntou rindo. Um amigo de alguém que você conhece, respondeu Tomsky. Um homem muito notável. Quem é esse homem notável? O nome dele é Hermann. Lizaveta Ivanovna não respondeu, mas suas mãos e seus pés ficaram frios. Hermann, continuou Tomsky, é um sujeito verdadeiramente romântico. Tem o perfil de Napoleão e a alma de Mefistófeles. Ele deve ter, no mínimo, 3 crimes na consciência. Mas como você ficou pálida? Estou com dor de cabeça. Mas que foi que Hermann... Olá, como se chama? Disse a você. Hermann não está nada satisfeito com seu amigo. Sustenta que no lugar dele teria agido de modo diferente. Eu imagino que Hermann tenha lá os planos dele a respeito de você. De qualquer modo, é com extrema indiferença que ele ouve as confidências amorosas de seu amigo. Mas onde é que ele pode me ter visto? Na igreja, na rua, sabe Deus, até no seu quarto. Talvez quando você estava dormindo. 3 damas se aproximaram e interromperam a conversação, que se tornava dolorosamente interessante para Lizaveta Ivanovna. Uma delas era a própria princesa Paulina. Ela conseguiu explicar as coisas a Tomsky, e este, quando voltou a Lizaveta Ivanovna, já não estava pensando nem nela nem em Hermann. Lizaveta queria reiniciar a conversa, mas a mazurca terminou e logo a condessa tratou de se despedir.
As palavras de Tomsky poderiam não ter sido mais do que bisbilhotice ociosa de baile, mas entraram profundamente no coração da jovem sonhadora. O retrato suscitado pelas palavras de Tomsky coincidiam com os que ela trazia na imaginação. A face medíocre a aterrorizava. Assim, cruzados os braços nus, ficou sentada, a cabeça derreada sob o seio despido, ainda com as flores nos cabelos. De repente, a porta abriu-se e Hermann entrou. Ela estremeceu. "Onde você esteve?" perguntou num cochicho de pavor. "No quarto de dormir da condessa", respondeu Hermann. "Estou chegando de lá. A condessa está morta." "Morta? Meu Deus! O que está dizendo?" "E parece que o causador da morte dela sou eu", acrescentou Hermann. Lizaveta Ivanovna olhou para ele e as palavras de Tomsky chocaram seu coração. Ele deve ter, no mínimo, 3 crimes na consciência. Hermann sentou-se no peitoril da janela, ao lado dela, e lhe contou tudo. Lizaveta Ivanovna ouviu-o com horror. Então todas as suas cartas apaixonadas, suas instâncias ardentes, sua perseguição teimosa e insolente não tinham sido amor. Era de dinheiro que a alma dele tinha sede. Ela nunca teria podido aplacar seus desejos nem fazê-lo feliz. Ela não fora mais do que o instrumento cego de um ladrão, o assassino de sua benfeitora. Lizaveta Ivanovna derramou lágrimas amargas, dolorosas. Ele não se deixou comover pelo sofrimento da jovem, assim como não sentia o menor toque de remorso pela morte da velha. A única coisa que o apavorava era a completa perda do segredo, graças a cuja ajuda ele havia esperado conquistar a fortuna. "Seu monstro!" exclamou por fim Lizaveta Ivanovna. "Eu não desejava a morte dela", replicou Hermann. "Meu revólver nem estava carregado." Ambos ficaram silenciosos. Rompia a madrugada. Lizaveta Ivanovna apagou a chama oscilante da vela. Uma luz pálida penetrava pela janela. Ela limpou os olhos, manchados de lágrimas, e os ergueu para os de Hermann. Ele estava sentado no peitoril com os braços cruzados e o senho franzido. Naquela posição mostrava chocante semelhança com os retratos de Napoleão. Lizaveta Ivanovna não pôde deixar de notá-lo. "Como é que você vai sair da casa?" perguntou por fim. "Eu poderia levá-lo por uma escada secreta, mas é que não me atrevo a passar pelo quarto da condessa." "Diga onde é a escada que eu mesmo trato de encontrá-la." Lizaveta Ivanovna levantou-se, tirou uma chave de uma das gavetas e entregou-a a Hermann com detalhadas instruções a respeito da escada. Hermann apertou sua mão fria e indiferente. Beijou sua cabeça baixa e saiu. Desceu a escada encaracolada e mais uma vez encontrou-se no quarto da condessa. A velha estava sentada, rígida e reta, o rosto absolutamente tranquilo. Hermann parou a fim de olhar para ela, como querendo certificar-se da horrenda verdade. Finalmente entrou no gabinete, encontrou a porta e, perturbado por estranhos pensamentos e sensações, começou a descer por uma escada escura. "Há 60 anos, pensou, talvez um amante feliz estivesse se esgueirando daquele mesmo quarto, e estas mesmas horas. Sem dúvida, um belo amante, com seu manto bordado, cabelos prateados, a l'oiseau royal, o chapéu tricórnio apertado contra o peito. Agora os seus ossos estão apodrecendo na sepultura e o coração de sua velha amada parou de bater." No terceiro dia após aquela noite fatal, às 9 da manhã, Hermann partiu para o monastério onde teria lugar o funeral da condessa.
Embora não sentisse remorso pelo acontecido, não podia afogar completamente a voz da sua consciência, que continuava a lhe dizer: "Foi você quem matou a velha." Embora não fosse um homem de fé, era supersticioso e, temendo que a condessa morta se tornasse uma influência maléfica em sua vida, resolveu comparecer ao seu enterro e pedir seu perdão. A igreja estava cheia de gente. Foi com dificuldade que Hermann abriu caminho por entre a multidão. O féretro fora colocado num imponente catafalco, sob um dossel de veludo. A morta jazia vestida de cetim branco, com uma touca rendada e as mãos cruzadas sobre o peito. Em torno postavam-se os seus familiares e serviçais, estes envergando librés pretas e empunhando velas. Os parentes todos de luto fechado, filhos, netos e bisnetos. Ninguém derramava uma lágrima, pois ninguém lamentava sua morte. Havia muito que os conhecidos olhavam a condessa muito velha, como alguém que já viveu além do tempo que tinha para viver. Um jovem padre pronunciou o sermão fúnebre. Em palavras simples e tocantes, falou da morte pacífica daquela santa mulher, dizendo que toda a sua longa vida havia sido uma humilde preparação para um final cristão. "O anjo da morte", concluiu o sacerdote, "encontrou-a na vigília abençoada para o noivado noturno." A cerimônia foi conduzida com solene decoro. Os primeiros a dizer adeus ao corpo foram os parentes. Depois vieram os conhecidos que outrora se inclinavam para ela no rodopio dos seus divertimentos sociais. Em seguida, os domésticos, entre os quais as duas jovens em quem ela se apoiava para andar pela casa. Uma não teve força necessária para se prostrar. A outra derramou uma lágrima ou duas enquanto beijava a mão fria de sua ama. Foi então que Hermann resolveu aproximar-se do caixão. Prostrou-se e durante longos momentos permaneceu ajoelhado no chão frio, juncado de ramos de pinheiro. Finalmente levantou-se, pálido como a própria defunta, e subindo os degraus do catafalco, inclinou-se sobre ela. Teve a impressão de que a condessa lhe atirava um olhar zombeteiro e piscava um olho. Hermann recuou tão apressadamente que levou um tombo. Alguém o ajudou a se levantar. Naquele mesmo momento, Lizaveta Ivanovna era levada para fora sem sentidos. Por um instante, aquele incidente perturbou o solene cerimonial. Um esguio camarista, parente próximo da falecida, cochichou ao ouvido de um inglês que lhe estava próximo que o jovem oficial era um filho ilegítimo da condessa. Ao que o inglês respondeu friamente: "Oh." Hermann andou distraído o dia inteiro. Jantou numa estalagem retirada e, ao contrário dos seus hábitos, bebeu uma grande quantidade de vinho, na esperança de afogar seu tumulto interior. Mas o vinho meramente acelerou a sua imaginação. Ao voltar para casa, atirou-se ao leito sem se despir e rapidamente adormeceu. Acordou durante a noite. A lua brilhava na janela. Faltava um quarto para as 3. Sentou-se na cama e começou a pensar no funeral da velha condessa. Naquele momento, alguém do lado de fora espreitou pela sua janela e se retirou rapidamente. Hermann não deu atenção. Alguns instantes depois, alguém abriu a porta do outro aposento. Hermann julgou tratar-se de sua ordenança, que voltava bêbado, à sua maneira habitual, depois de uma noite na farra. Mas seu ouvido colheu o som de uns passos desconhecidos, um andar manso e arrastado. A porta abriu-se e entrou uma mulher vestida de branco. Hermann pensou que fosse sua governanta, não sabendo o que a teria trazido a uma hora tão tardia. A mulher deslizou suavemente sobre o chão e colocou-se diante dele. Hermann reconheceu a condessa. Vinha você contra minha vontade, disse ela com voz firme. Mas recebi ordem para atender o seu pedido. As 3 cartas vencedoras são o 3, o 7 e o As. Porém, você não pode lançar mais de uma de cada vez e nunca mais tornar a jogar na sua vida. Eu lhe perdoarei minha morte se você se casar com a minha pupila
Lizaveta Ivanovna. Com essas palavras, ela se voltou mansamente e desapareceu através da porta com seu passo arrastado. Hermann ouviu a porta bater no corredor e de novo alguém olhou pela janela. Levou algum tempo para voltar a si. Entrou num aposento contíguo. O ordenança dormia no chão. Hermann teve alguma dificuldade para acordá-lo. O homem estava bêbado como de costume e não pôde dar qualquer explicação aceitável. A porta do corredor estava trancada. Hermann voltou ao seu quarto, acendeu uma vela e escreveu a respeito da visão que acabara de ter. Duas ideias fixas não podem coexistir no mundo da mente, assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mundo da matéria. Na imaginação de Hermann, o 3, o 7 e o Ás obscureceram a imagem da condessa defunta. O 3, o 7 e o Ás ficaram para sempre na sua mente e nos seus lábios. Quando encontrava uma moça, dizia: "Quanto ela é graciosa, até parece o 3 de copas." Se alguém lhe perguntavam as horas, invariavelmente respondia: 5 minutos para as 7. Todo sujeito corpulento e barrigudo lhe lembrava o Ás. O 3, o 7 e o Ás o acompanhavam durante o sono, assumindo todos os tipos e formas possíveis. Algumas vezes o 3 florescia diante dele como alguma planta tropical. O 7 parecia uma arcada gótica e o Ás um enorme aranho. Ele estava obcecado por um só pensamento, o de fazer uso do segredo que lhe custara tão caro. Começou a sonhar com a reforma e as viagens. Nas casas de jogo de Paris, desejava arrancar de uma fortuna fabulosa o tesouro que cobiçava. E eis que surgiu a ocasião que o livraria das suas tribulações. Formou-se em Moscou numa sociedade de ricos jogadores sob a presidência do famoso Chekalinsky, que havia passado a vida diante do pano verde e conquistado milhões de uma vez, ganhando letras de câmbio e perdendo dinheiro de verdade. Sua longa experiência lhe valeu a confiança dos amigos. A casa aberta, a boa cozinha, a alegria e o bom humor lhe granjeavam o respeito do público. Este homem veio visitar São Petersburgo. Os moços acorreram a ele desdenhando a dança pelas cartas, preferindo o faraó à sedução do belo sexo. Namurov levou Hermann a visitá-lo. Passaram por uma série de salas esplêndidas, cheias de lacaios delicados e atentos. Havia muita gente ali. Uns poucos generais e membros do conselho privado estavam jogando. Vários jovens fumavam recostados nos divãs. No salão principal há uma longa mesa em torno da qual se sentavam uns 20 jogadores. Estava o anfitrião, que bancava. Era um homem de 60 anos, aparência venerável, cabelos prateados. A bonomia vivia expressa no seu rosto, cheio e arredondado. Seus olhos faiscavam num sorrir constante. Namurov fez a apresentação de Hermann. Chekalinsky deu-lhe um agradável aperto de mão e lhe pediu que se pusesse à vontade. O jogo continuou. O carteado foi demorado. Havia umas 30 cartas sobre a mesa. Chekalinsky fazia uma pausa antes de dar cartas, a fim de que os jogadores tivessem tempo de considerar as suas perdas. Ouvia atentamente os seus pedidos e ainda mais atentamente corrigia qualquer jogada acidentalmente confundida por qualquer mão descuidada. Chekalinsky embaralhou novamente e preparou-se para dar. "Permita que eu jogue uma carta", disse Hermann, estendendo a mão sobre o ombro de um homem robusto junto a ele. Chekalinsky sorriu e curvou-se, silencioso, em sinal de assentimento. Rindo, Namurov congratulou-se com ele pela quebra do seu longo jejum e desejou-lhe um feliz começo. "Vou ganhar", falou Hermann, marcando a parada com um pedaço de giz. "Quanto?" perguntou Chekalinsky, franzindo a testa. "Eu não enxergo muito bem." 47.000, respondeu Hermann. A essas palavras, todas as cabeças e todos os olhos se voltaram para Hermann. "Será que ele ficou maluco?" pensou Namurov. "Sua parada é alta, se me permite", observou Chekalinsky com seu infalível sorriso. "Ninguém aqui já apostou mais de 275. "Bem, o senhor aceita ou não a minha carta?" perguntou Hermann. Chekalinsky moveu a cabeça como quem se submete.
Mas uma coisa eu tenho que avisar, disse ele. Porque gozo de confiança dos meus amigos, não posso servir senão contra dinheiro vivo. Pela parte que me toca, a sua palavra é bastante, mas para manter a regularidade do jogo e das contas, tenho que lhe pedir que ponha seu dinheiro na sua carta. Hermann tirou do bolso uma nota de banco e entregou-a a Chekalinsky, que olhou para ela e a colocou sobre a carta. Começou a servir. À direita deitou um 9, à esquerda um 3. Ganhei! Exclamou Hermann, levantando sua carta. Ergueu-se um murmúrio por entre os jogadores. Chekalinsky franziu o senho, mas o sorriso voltou instantaneamente ao seu rosto. Quer pagar, por favor? Pediu Hermann. Com prazer. Chekalinsky desembolsou algumas notas de banco e acertou a conta. Hermann pegou o dinheiro e saiu de junto da mesa. Namurov não conseguia se controlar. Hermann bebeu um copo de limonada e partiu para casa. Na noite seguinte, ele apareceu novamente na casa de Chekalinsky. O anfitrião continuava a bancar. Os jogadores abriram espaço para ele. Chekalinsky moveu a cabeça amigavelmente. Hermann esperou pela nova rodada. Colocou sua carta e sobre ela os 47 mil, juntamente com o dinheiro que ganhara na noite passada. Chekalinsky começou a dar cartas. Caiu um valete para a direita e um 7 para a esquerda. Hermann apresentou um 7. Houve um vozerio geral de surpresa. Chekalinsky estava agitado. Ele contou 94 mil, entregando-os a Hermann, que recebeu o dinheiro e foi-se embora. Na noite seguinte, Hermann apareceu à mesa novamente. Todos o esperavam. Os generais e os figurões do conselho privado abandonaram o seu uísque para apreciar a jogada extraordinária. Os jovens oficiais saltaram dos seus divãs. Os lacaios se apinharam no salão. Todo mundo abriu caminho para Hermann. Os demais jogadores não deitaram as suas cartas esperando para ver o fim do jogo de Hermann. Hermann estava de pé junto à mesa, preparando-se para jogar sozinho contra Chekalinsky, que ainda sorria, embora a cor tivesse fugido de suas faces. Cada qual deu o seu corte. Chekalinsky embaralhou Hermann, tirou a sua carta, deitou-a na mesa e colocou uma pilha de notas de banco sobre ela. A cena parecia um duelo. Reinava um silêncio perfeito. Chekalinsky deu cartas. Suas mãos tremiam. Uma rainha para a direita, um ás para a esquerda. O ás ganhou! Exclamou Hermann, descobrindo a sua carta. A sua rainha perdeu? Disse Chekalinsky afavelmente. Hermann tremeu, e verdadeiramente no lugar do ás lá estava uma rainha de espadas. Ele mal podia acreditar nos seus próprios olhos, incapaz de compreender como havia tirado aquela carta. A rainha de espadas parecia piscar e sorrir para ele zombeteira. Ele se sentiu chocado pela extraordinária semelhança. A velha! Gritou com horror. Chekalinsky puxou para si as notas perdidas. Quando ele se afastou da mesa, elevou-se um murmurar geral. Uma jogada capital, comentaram os jogadores. Mais uma vez, Chekalinsky embaralhou as cartas e o jogo prosseguiu. Hermann ficou louco e está agora no asilo de Obkovsky, pavilhão 17. Não responde a perguntas, mas vive resmungando sem cessar. 3, 7, ás. 3, 7, ás. 3, 7, ás. Lizaveta Ivanovna casou-se com um excelente rapaz que ocupa um bom posto algures e é o senhor de uma respeitável propriedade. Ele é filho do falecido mordomo da velha condessa. Na casa de Lizaveta Ivanovna, uma jovem parenta pobre encontrou um lar. Tomsky foi promovido e casou-se com a princesa Paulina. Este é um conto do grande escritor russo Alexander Pushkin, nascido em 1799 e falecido em 1837. Fim.